Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus está aqui, irmão, nesse lugar, amém? Louvamos a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui nessa noite. Quem encontrou, diga, eu encontrei. Quem não encontrou, diga EBD. Olha aí, escutei um EBD aí. Fique de pé e vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Evangelista Sátiro, faz favor aqui. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso externo de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém. Coloque a sua Bíblia embaixo. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, por estarmos reunidos na tua casa, na tua presença, para te louvar, te bendizer, adorar o teu santo nome, Pai. Obrigado por cada irmão que está aqui, que veio, Senhor, atentamente ouvir a tua voz, a tua palavra. Peço que nessa noite o Senhor venha nos dar a tua graça, nos dá entendimento, Senhor, para aprendermos mais de ti, ouvir a tua voz. Peça a tua graça sobre nossas vidas, seja conosco. Em nome de Jesus nós oramos e por fé te agradecemos. Amém. Amém. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo escreve esta segunda carta, ele já escreve uma carta diferente da primeira. A primeira carta ele dá uma instrução à igreja de Corinto. Ele fala acerca do Evangelho. Ele explica o caminho da salvação. Ele dá várias instruções acerca do casamento, do primeiro amor, de quando a pessoa era criança, agora ela é adulto, como deve se portar. Ele dá uma instrução do Evangelho. Ele ensina a igreja como servir a Deus, como estar constantemente na presença do Senhor, como mudar a sua vida. Aquele que era uma criatura, agora ele é uma criatura nova, ele precisa ser uma pessoa diferente. Então ele dá várias instruções. Nós vamos encontrar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, um Paulo evangelizador, que queria que as pessoas se convertessem ao Evangelho de verdade, ao Evangelho genuíno, aquela carta de novo convertido mesmo. Quem lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, sente o primeiro amor chegando na sua alma, no seu coração, e vendo que Deus realmente se importa com o pecador, quer um pecador transformado, quer ter uma vida transformada. Muito bem, aí Paulo passa cerca de alguns anos sem escrever aos Coríntios. Aí ele escreve a segunda carta aos Coríntios, a igreja de Corinto. Já na segunda carta ele já vai dar uma instrução diferente, o reforço do Evangelho, a renovação do Evangelho. Ele já começa a dizer assim: olha, vocês precisam estar constante na presença do Senhor, vocês precisam ter uma vida constante, vocês não podem ficar entre dois pensamentos. Vocês não podem simplesmente achar que o Evangelho é facilidade, é viver uma vida tranquila. Não, vocês precisam ser renovados dia em dia, dia após dia, vocês precisam estar sendo renovados. E aí eu procurei um texto que coincidia, que dava o entendimento do tema de hoje, que é uma nova fase para a sua vida. Quando nós estamos na caminhada, no início de toda a caminhada, tudo é flores.
No início de tudo, tudo é bom, tudo parece ser fácil. No início parece que tudo vai ser glória em glória. Mas quando passa o tempo, que você vê a dificuldade, que você vê a rotina chegando na sua vida, no seu coração, você começa a ver as dificuldades chegando na sua vida. Você começa a ver as barreiras se levantando. E você pensa assim, não era esse o caminho. Quando não, nós pensamos em desistir, de pensar em parar no meio do caminho. Aí Paulo escreve a segunda carta, no capítulo 4, versículo 16. Ele fala assim, olha, nós não podemos desfalecer. O desfalecer que Paulo diz aqui é desistir. É parar com o ânimo de servir a Deus, é ter uma vida desanimada em estar na presença do Senhor. Paulo diz assim, você não pode desfalecer por causa das pressões da vida. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo de pressão psicológica. Um mundo de pressão que você vive pressionado todo dia. Você vive pressionado pelo sistema político. Você vive pressionado pela família. Você vive pressionado por tudo que está ao teu redor. E você começa a pensar que você está ficando para trás porque os outros conseguem e você não consegue. Você começa a pensar que está ficando para trás porque uns se formam e outros não se formam. E quando não, muitas das vezes nós pensamos em desistir da caminhada cristã, porque é mais difícil cada dia que se passa. As dificuldades vêm e vão, mas quando vem é maior do que a anterior. E você pensa assim, meu Deus, será que é esse o caminho de verdade? Será que eu estou fazendo tudo certo? E aí você muitas das vezes começa a pensar que está em pecado. O pecado está começando a encher a tua vida de consequências ruins. E você começa a achar que tem alguma coisa oculta, escondida, e você precisa se desfazer de tudo isso para que as coisas comecem a dar certo. Mas muitas das vezes não é isso. É simplesmente a pressão que o mundo está dando, e nós estamos nos alimentando dessa pressão e pensando que as coisas eram para ser fáceis e não são fáceis. Jesus mesmo falou, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele dá várias instruções e Paulo concretiza essas instruções. Ele diz assim, olha, vocês não podem desfalecer por causa da pressão da vida. Por mais que o físico se corrompa, o físico se cansa, o interior ele precisa ser renovado de dia em dia. Nós temos uma matéria humana, um físico, irmãos, que se nós descuidarmos, ele perece. Nós temos um corpo físico que se você não cuidar dele, mesmo você sendo crente, sendo fiel a Deus, se você não cuidar dele, ele vai desfalecer. E nós precisamos cuidar do nosso corpo, do nosso organismo. Mas Paulo está dizendo assim, mesmo que o nosso organismo desfaleça, enfraqueça, e pensamos em parar, em desistir por causa da fraqueza humana, por causa dessa matéria que é corrompível, nós não podemos desfalecer a nossa alma. É porque está na alma o fôlego de vida. A aflição do mundo, ela vem constantemente, mas nosso espírito, nossa alma precisa estar fiel a Deus, independente da tribulação, independente do problema, independente da aflição que o mundo oferece, que o mundo coloca na sua frente. Então Paulo, ele dá essa instrução, e ele diz assim, olha, o físico vai se cansar, mas o espírito precisa acreditar e ser renovado de dia em dia. Quando Jesus vai entrando em Jericó, a Bíblia diz que há um cego clamando, chamado cego Bartimeu, filho de Timeu. Bar significa filho, Timeu era o pai dele. E ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus vai passando. Alguém chega para Bartimeu e diz assim, olha, você precisa ficar calado, porque ele não vai te ouvir. Esse é um tipo de pressão que o mundo oferece para nossa mente, para nossa memória. Às vezes nós estamos clamando, orando, pedindo a Deus uma solução, e nada acontece, parece que nada vai dar certo. E aí você clama e o mundo vai dizendo assim, não vai dar certo, não é por aí, não é esse o negócio, não é essa a empresa, não é esse o caminho. E a aflição vem e começa a tentar trazer uma depressão na sua mente, para você parar, para você desistir. Aí Bartimeu começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Alguém chega para ele, fica calado, cego.
Jesus ele não vai te ouvir como se alguém dissesse assim: olha, não, Jesus tem mais coisas para resolver, ele tem muita coisa para fazer, e ele não vai ouvir você. E a Bíblia diz que quando ele escuta essas palavras, ele grita mais alto, em alta voz, constantemente dizendo assim: olha, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele grita mais ainda, a Bíblia diz que Jesus para e diz assim: mande chamar aquele homem que está gritando. E mandam chamar Bartimeu, e chega Bartimeu até Jesus. Jesus: olha, o que você quer que eu faça? E ele fala: Senhor, eu quero enxergar. E Jesus toca nele, um milagre acontece, ele começa a enxergar. Às vezes a tribulação que nos cerca, irmãos, o mundo que nos cerca, os problemas, as dificuldades que nos cercam, querem fazer você parar, querem fazer você desistir na caminhada, você parar de sonhar, você parar de conquistar. Mas Jesus, ele diz assim: olha, continua, persevera, persevera, persevera. Por mais que o corpo físico seja abatido, mas a tua alma precisa continuar perseverando. Então Paulo, ele dá essa instrução: por mais que o teu corpo físico se canse, a tua alma precisa continuar. Porque aquilo que é exterior, ele tem um fim, mas aquilo que é interno, ele é eterno, ele não tem fim, ele nunca acaba. Aleluia. Jesus me fez lembrar um texto que está lá em 2 Samuel capítulo 9. Quando eu estava meditando hoje à tarde, e eu vou ler só um versículo que diz assim, versículo 9, versículo 8. Então se inclinou e disse: quem és teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? A Bíblia diz que Davi, ele tinha um amigo de infância chamado Jonatas, que era filho do rei Saul, e que também tinha um filho chamado Mefibosete. Aí a Bíblia diz que com 5 anos de idade, a ama, a cuidadora de Mefibosete, vai tentar fugir da guerra, porque mataram o seu avô Saul, mataram o seu pai Jonatas, e ficou só Mefibosete, que era neto de um rei. Aí a Bíblia diz que a sua cuidadora vai levar Mefibosete no caminho, e ele cai e quebra as 2 pernas e fica aleijado dos 2 pés. Aí a Bíblia diz que quando ele está indo, ele fica aleijado. Agora aquela mulher que cuidava daquele menino, o que fazer com essa pessoa, com essa criança? Na época, quando um rei sucedia outro rei, a tendência de guerra era que matasse a linhagem do rei antigo, para que não tivesse nenhum desafio com o seu reinado. Aí pegam Mefibosete, que vivia num palácio, num momento de glória, de luxo, tudo do melhor, do bom e do melhor na sua cama, na sua mesa para comer. Agora ele é levado para uma terra chamada Lodebar, que significa terra de esquecimento e dor. E quando ele vai para Lodebar, ele vai morar na casa de Maqui, que era um tio dele distante, e ele vai morar de favor na terra de Lodebar, na casa de Maqui. Em Lodebar, na época, moravam só os leprosos, os paralíticos, os deficientes, os doentes. Ficavam em Lodebar, era como se fosse uma terra longe do palácio real, longe da cidade, para que aquelas pessoas que moravam em Lodebar não contaminassem quem morava na cidade, porque as pessoas doentes da época eram tidas como impuras, e ninguém podia chegar perto, e muito menos tocar, e eram desprezadas da sociedade. Aí Mefibosete está lá morando, quando criança ainda, e vai crescendo na sua fase adolescente, e começa a olhar talvez as crianças correndo no meio da rua, tranquilamente brincando, e ele lá deficiente, sem nada, sem ninguém por ele. Aí a Bíblia diz que Mefibosete cresce e vai ficando abandonado pelos homens, numa terra de esquecimento, de sofrimento, de dor, morando de favor.
Agora imagina uma criança de 5 anos que vive muito bem, agora vai morar de favor na casa de um tio que talvez ele nem conhecia. E passam-se os anos, e Davi assume o reinado, o trono. E um certo dia pela manhã, talvez, Davi levanta para suas atividades, vai tomar o seu café, e ele lembra de uma promessa que ele fez há muitos anos atrás a um amigo dele, do coração, chamado Jonatas. E ele lembra da promessa, e chama um dos servos dele e pergunta assim: ei, vem cá, será que no reinado existe alguém ainda que serviu ao rei Saul, a quem eu possa abençoar? Porque eu prometi para Jonatas que sempre eu iria ajudar, abençoar, eu ia estender a mão à linhagem dele, aos filhos dele, alguém da casa dele. Aí um servo vai chamar outro servo e diz assim: olha, existe um que se chama Ziba. Ele conhece tudo, porque ele serviu ao rei Saul, ele conhece. Aí chama o Ziba. Aí Ziba se apresenta diante de Davi, e Davi pergunta: és tu Ziba? Sou eu, Ziba. Porventura há alguém ainda da casa de Saul que use de beneficência de Deus? Aí Ziba responde: olha, existe um, só que ele é aleijado dos 2 pés, mora lá em Lodebar, ele é filho de Jonatas. E eu digo, não a Bíblia, eu imagino Davi olhando para Ziba e perguntando: quem te perguntou se ele é aleijado? Quem te perguntou se ele mora em Lodebar? Quem te perguntou alguma coisa? Eu quero saber se existe. Existe. É Mefibosete. Pode mandar chamar Mefibosete. Eu imagino agora a carruagem real se montando, os cavalos do rei, a carruagem do rei saindo da cidade santa, da cidade de Davi, e indo até Lodebar, terra de esquecimento, que possivelmente ninguém ia visitar aquela cidade. E eu imagino agora a carruagem entrando nas portas da cidade, entrando, aí todo mundo: meu Deus, olha lá, vem a carruagem do rei. E a carruagem vai entrando na cidade, para na frente da casa onde Mefibosete estava, na casa de Maqui. Estaciona na frente da casa. Alguém talvez bate palma, os soldados chamam: ei, alguém de casa. Aí chega alguém lá fora: é aqui que Mefibosete mora? É aqui, pois o rei está mandando chamar ele. Eu imagino agora a sensação de receber a notícia que o rei mandou chamar. Eu imagino que o primeiro pensamento que chegou naquela casa foi o seguinte: olha, o rei descobriu que tem alguém da linhagem de Saul e vai mandar matar Mefibosete, porque eles não vão aceitar nenhum da linhagem do rei antigo aqui para ameaçar o trono. Talvez o pensamento humano foi esse. Aí pegam Mefibosete numa maca, numa cama, leva para a carruagem e vão em direção ao palácio real. E cada quilômetro, cada metro que dava, havia uma expectativa no coração de Mefibosete, que viveu 5 anos no palácio. Agora o resto da vida dele foi no lugar de esquecimento, de sofrimento, de dor, de angústia, de solidão, desprezado. Agora ele chega dentro do palácio real e ele clama e diz assim: olha, o rei diz assim: és tu Mefibosete? E Mefibosete responde: sim, rei, sou eu. Eis aqui o teu servo. Eu imagino Mefibosete na frente do rei, o rei no trono, Mefibosete na frente dele, e Davi dizendo assim: olha, Mefibosete, aleluia, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai.
e eu te restituirei todas as terras do teu avô Saul, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Davi estava dizendo para Mefibosete assim: olha, sabe toda a terra que era do teu avô, que pertenceu ao teu pai, agora eu restituo tudo isso na tua mão, porque a partir de hoje tu vai sentar na mesa do rei, tu vai comer na mesa do rei, tu vai ser tratado como um príncipe. Aquilo que você achava que nunca ia acontecer, eu restituo hoje nas tuas mãos. E Deus com certeza nessa noite está dizendo: uma nova fase está iniciando na tua vida e na tua família. Uma nova fase iniciou na vida de Mefibosete. Nessa noite, Espírito de Deus me fala: uma nova fase está começando na tua casa, na tua vida, na tua família, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir, de letra por letra, vírgula por vírgula, naquilo que Ele colocou na tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sabe o que me chama a atenção, irmão? É porque quando Davi diz assim: olha, a partir de hoje tu vai comer na minha mesa, e quem senta na mesa, todo mundo é igual. Ele poderia não conseguir andar, mas na hora que ele sentava na mesa, ele era igual aos filhos de Davi, ele era igual ao filho de Davi, ele era igual a Davi, e ele era igual a todos os príncipes, porque Deus, irmão, se compadeceu de Mefibosete. E nessa noite eu lanço a palavra profética para a tua vida. Levanta a tua mão. O Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eu profetizo na tua casa, na tua vida, uma nova fase de Deus iniciando em você a partir de hoje. Mefibosete pergunta: quem és teu servo para tu teres olhado para um cão morto tal como eu? Mefibosete se achava como um cão morto, abandonado, entregue às traças, aos urubus. Mas Deus não olhava assim para Mefibosete. Talvez você está se achando como nada diante do mundo. Talvez você está se achando como nada diante das pessoas, diante da sociedade. O Deus que te chamou, o Deus que te capacitou, é o Deus que te vê como um príncipe na casa dele. Aleluia! O Deus que te tirou lá do lamaçal do pecado, é o Deus que te colocou aqui na sua casa e te trata como um príncipe na casa dele. Aleluia, aleluia. O que és eu? Um cão morto, para que o Senhor olhe por mim. Nessa noite o Espírito de Deus está dizendo: tu és um príncipe chamado por Deus, tu és uma princesa chamada por Deus para servir dentro da minha casa, no meu altar. Aleluia, falar da minha palavra, falar daquilo que está no meu coração. Paulo diz assim no versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A leve e momentânea tribulação. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Aquilo que vem para atribular, aquilo que vem para provar, ele não é eterno, ele tem um final. Toda prova, toda tribulação, ela tem um começo, tem um meio, mas tem um fim. Aquilo que você passa hoje, o problema é que você está sendo afligido hoje, ele tem um fim. Um dia ele vai acabar, um dia ele vai findar. E o que Deus fará na tua vida é um momento de graça, glória e uma nova fase. Deus concretizará em você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Deus, Ele não faz nada para iludir você. Eu não costumo fazer isso, mas diga agora para quem está do seu lado: Deus não ilude ninguém.
Diga, Deus não ilude ninguém. Deus nunca iludiu, nunca vai iludir ninguém. Deus não ilude você. Quando Deus falou algo para você, Ele não falou para te iludir, Ele não falou para te enganar. Ele falou porque Ele é Deus, e aquilo que Ele fala, Ele tem o poder de fazer, Ele tem o poder de cumprir. Aquilo que Deus profetizou, aquilo que Deus prometeu, é porque Ele é Deus e pode cumprir sim na tua vida. Quando Deus usou Eliseu para abençoar a sunamita, diz assim: tu vai gerar um filho. E ela teve um filho. O filho cresceu mais adolescente, e um dia ele sentiu uma dor de cabeça e começou a chorar de dor. E a Bíblia diz que o pai manda levar para a mãe dele, para a sunamita, e o menino deita nas pernas da sunamita e morre ao meio-dia. Deus deu um menino, agora Deus tirou o menino. Que ilusão seria essa? Ela pega o menino, deita na cama de Eliseu, do profeta do quarto que ficava atrás da casa dela, e vai até Eliseu. Chega em Eliseu e diz assim: olha, ela diz: porventura eu te pedi um filho? Porventura eu fui lá orar e pedir que desse um filho? Não. Aí Eliseu manda Geazi ir na frente orar pelo menino, e ela diz assim: olha, eu afirmo para você que se tu não for, eu não vou também. Eu vou ficar aqui até uma resposta concreta na minha vida. A Bíblia diz que Eliseu desce do monte com a sunamita, chega na casa dela. A Bíblia diz que Eliseu entra, anda na casa, aquece o seu corpo, deita sobre o menino. E a Bíblia diz que Eliseu se levanta, e o menino começa a levantar e começa a andar, ressuscita o menino. O menino está de volta aos braços da mãe dele. Eu digo para você nessa noite: Deus, Ele nunca iludiu e nunca vai iludir você. Se Ele te deu algo nas tuas mãos, é porque Ele é poderoso para fazer acontecer aquilo que você nem imagina, aquilo que você nem pensa. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais além, abundantemente do que pedimos ou pensamos. O Deus que tu serve, o Deus que tu crê, é um Deus todo poderoso, e Ele pode fazer um milagre acontecer na tua vida. Aleluia. Fique de pé nessa noite. Tudo que nós passamos nessa terra é passageiro. Paulo encerra dizendo assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A tribulação, problema, angústia, tudo que nós passamos nessa terra são temporais. Tudo passa. A Bíblia diz que tudo passa, menos as palavras do Senhor. Aquilo que nós vemos são temporais. Essa matéria é temporal. Tudo isso aqui tem um tempo para acabar, mas aquilo que nós não enxergamos é eterno. Aquilo que nós não vemos é eterno. A tua fé, a tua convicção em Deus, ela é para sempre. A tua fé, a tua crença no Espírito do Senhor, na salvação eterna, ela é para sempre. Ela não acaba. Tudo isso que você está passando aqui vai ter um fim. E no momento que Deus disser assim: chega, basta, a tribulação acaba, o problema se finda, e um novo tempo começa na tua vida. Uma nova etapa, uma nova fase começa a acontecer na sua vida. É assim. Nós precisamos somente acreditar no que Deus tem preparado para nós. Aleluia.